O gás hidrogênio é usado na extração hidrometalúrgica de cobre e outros metais através da reação do tipo. Aí ele deu aqui, ó, o cátion, né, do cobre, aquoso, né, aqui, mais o gás hidrogênio gasoso, formando o cobre sólido. Observa que não é mais, né, não é mais como no primeiro. No primeiro eu tinha o cátion do cobre, agora eu tenho o cobre sólido, eu já tenho aqui o metal, mais 2 e aqui o cátion do hidrogênio aquoso. Aí ele pergunta, qual é o agente redutor neste processo? Então, vestibulando, você vai ter que lembrar aí, aproveita aí a equaçãozinha, ó, o que é que eu tenho aqui em cima? Um cátion, né? Cobre mais 2, né? A gente aprende lá na química que quando eu tenho mais 2 significa que ele perdeu elétron. Se fosse aqui menos 2, significaria que ele teria ganho elétron. Então, lembre-se, quando tem mais, significa que ele ficou positivo. Então, lógico, se ele ficou positivo, é porque ele perdeu algo negativo. Esse algo negativo são os elétrons, ok? Então, ó, quando eu tenho Cu mais 2, como é positivo, eu chamo isso de cátion, né? Se fosse aqui menos 2, menos 3, menos 1, eu chamaria de ânion, né? Mas como é mais 2, eu chamo de cátion. Então vamos ler essa equação que ele deu. O cátion do cobre, eu tinha o cátion, o cobre, aquoso, né? Em solução aquosa, tá certo? Quando dissociado lá na solução, né? Tá lá o cátion mais 2 aquoso. E do outro lado apareceu quem, ó? O cátion neutro, né? O cobre sozinho, ou pode vir também o cobre zero, né? Sólido. Então aqui ele foi transformado em metal. Então observe que o cobre no início, o cátion, estava perdendo 2 elétrons, mais significa perdendo 2. Quando ele apareceu desse outro lado aqui nos produtos, eu tenho o cobre neutro, o metal. Então significa o quê? Que nessa passagem ele recebeu elétron, ele estava perdendo mais 2 e agora está zerado. Então ele recebeu elétron, porque aqui ele estava perdendo, ó, mais significa perdendo 2 elétrons. E aqui ele ficou zero, então significa que ele recuperou os 2 que estava perdendo, né, e passou aqui para o produto neutro. Então, o cobre aqui, o Cu mais 2, o cobre, recebeu elétron. Então, se ele recebe elétron, trata-se de uma redução. O ré vem de receber, ele recebeu. Ó. Observe que eu botei aqui na resposta, separadozinho, só ele. Ó. O cátion, Cu mais 2, o mais significa que está perdendo 2 elétrons, e no produto ele apareceu sem, né, apareceu neutro. Ou seja, se ele estava perdendo 2 e apareceu neutro, neutro é quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, se ele estava perdendo 2 elétrons e agora apareceu neutro, é porque ele recebeu os 2 elétrons que estavam perdendo. Se ele recebeu os 2 elétrons que estavam perdendo, ele é uma redução. E vocês aprenderam que quem sofre redução, quem recebe elétron, passa a ser o agente oxidante. Então, o cátion, o cobre mais 2, tá? Ele vai ser o agente oxidante. E olha o que aconteceu com o hidrogênio. O hidrogênio, antes eu tinha quem? O gás hidrogênio, tá? Quando apareceu aqui, apareceu o cátion hidrogênio. Então, o cátion, quando tem um sinal de mais, nós vimos que perdeu o elétron, né? Então, ele antes aqui estava neutro. Quando apareceu aqui, apareceu o cátion mais. Então, ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron, é uma oxidação. Quem perde elétron dá o nome de oxidação. Se é oxidação, é o contrário, é o agente redutor. Então, a questão é, qual o agente redutor nesse processo? Então, resposta, o gás hidrogênio, tá certo? O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, é o contrário. O agente redutor é aquele que sofre a oxidação, ou seja, que perde elétron. Quem perdeu elétron pela reação lá em cima, se você olhar, foi o hidrogênio, que ele estava aqui neutro, e quando apareceu aqui, apareceu o cátion hidrogênio. O cátion significa que ele perdeu o elétron. Então, se ele perdeu o elétron, é exatamente o agente redutor, ok? Beleza? Vamos para a letra B. Qual o número de elétrons transferidos na reação acima? Aí, bem fácil, ó. Eu até botei aqui já na resposta, ó. Tinha o cobre mais 2 e ele passou a ser o cobre zero. Então, significa que se ele estava perdendo 2 elétrons, mais 2 está perdendo 2, como eu disse, se fosse menos 2 ele estava ganhando 2 elétrons, seria um ânion, mas aqui é mais 2, toda vez que vem mais, ele é chamado de cátion, né? E significa que ele perdeu o elétron. Se ele perdeu o elétron,
e aqui na equação acima apareceu ele zerado, então significa que ele recebeu esses 2 elétrons. Então o número total de elétrons transferido é 2. Olha lá, voltando na equação lá em cima, ó. Eu tinha cobre mais 2, mais é cátion, mais significa que perdeu. Se ele perdeu 2 e aqui ele apareceu zerado, neutro, então significa que o que foi que aconteceu com o cobre? Ele estava perdendo 2, recebeu 2, olha a resposta, ele estava perdendo 2, lógico que recebeu 2 para ficar neutro. Então, observe pela equação lá em cima, eu tinha um cobre mais 2, perdendo 2, e agora eu tenho um cobre zerado. Se eu tenho um cobre zerado, é porque ele recebeu esses 2 elétrons. Se ele recebeu, tá certo? 2 elétrons, então o número de elétrons transferido é 2, né? Bem fácil, ó, só repetindo, se tem mais 2, é porque esse metal, esse cobre, está com mais cargas positivas. Se está com mais cargas positivas, é porque ele perdeu as cargas negativas, ou seja, ele perdeu elétrons, tá? Aí, quando aparece lá no produto, ele aparece já zerado, então significa que ele recebeu esses 2 elétrons que estava perdendo. Então, foi como eu botei na letra B, ó, ele recebeu os 2. Quimicamente falando, receber 2 elétrons é botar assim, mais 2 elétrons. Então, eu tinha o cátion perdendo mais 2. Lógico, se aqui apareceu lá em cima na reação ele neutro, significa que ele ganhou 2 elétrons para ficar neutro. Porque quando tem mais 2, está perdendo 2. Então, ele ganhou 2 e ficou zerado. Então, o número de elétrons transferido é 2, ok? Aí, ainda tem aí a letra C. Escreva a semi-reação do anodo, né? Então você sabe que existe o cátodo, né? O cátodo e o ânodo, né? Tá certo? E o ânodo é aquele, é o negativo, né? De onde sai o elétron. Ora, se a gente acabou de ver na equação passada que o cobre é quem está ganhando o elétron, então, se só tem cobre, vamos voltar lá para a equação, se só tem cobre e hidrogênio, se ele aqui estava perdendo 2, ó, mais 2, e aqui ele apareceu zerado, significa que ele ganhou o que estava perdendo. Então, se ele ganhou o elétron, é porque quem cedeu o elétron para ele só pode ser o quem? Se só tem cobre, gás e hidrogênio, se o cobre estava perdendo 2 elétrons e aqui apareceu zerado, mostrando que ele ganhou aqueles 2 elétrons que estava perdendo, então significa que ele ganhou de quem? Do gás e hidrogênio. Então, o gás e hidrogênio é quem está fornecendo o elétron. Se é ele que está fornecendo o elétron, ele é o ânodo, tá certo? Se ele é o ânodo, é o polo negativo, então eu coloquei aqui o H2, o hidrogênio, é quem está perdendo os 2 elétrons. Na química, perdendo os 2 elétrons, a gente coloca eles no produto, tá certo? Então essa equação significa dizer o quê? Que o hidrogênio está perdendo o elétron. Como cada hidrogênio só perde 1 elétron, para balancear, se aqui tinha 2 hidrogênios, eu vou colocar 2H+, porque ele só perde 1 elétron, né? O hidrogênio só tem 1 elétron, não pode ser aqui mais 2, mais 3, ele só tem 1, só pode perder mais 1. Então, para balancear, como eu tenho 2 hidrogênio, aqui eu vou ter 2 cátion H+, tá certo? Se ele se transformou em cátion, é porque ele cedeu o elétron. A forma de mostrar que cedeu o elétron é colocar os 2 elétrons no produto. Então, lembre-se, na reação do anodo, os elétrons vão estar no produto. Já voltando à letra B, ó, a gente colocou os elétrons aqui no reagente. Por quê? Porque o cátion, o Cu+2, está recebendo o elétron. Se ele está recebendo o elétron, ele é um polo positivo. Então, eu represento os elétrons no reagente. Como a letra C perguntou qual a reação do ânodo, do anodo, do polo negativo, o polo negativo é aquele que cede elétron. Como nós vimos lá na equação, ó, só lembrando, se o cobre era mais 2 e agora é 0, significa que ele recuperou esses 2 que estava perdendo para ficar 0. Se ele recuperou esses 2 aqui, né, porque quando tem mais significa que ele perdeu elétron, mais 2 perdeu 2 elétrons, se ele perdeu esses 2 elétrons, alguém cedeu esses elétrons para ele. Como só tem o cátion do cobre e o gás hidrogênio, lógico que pela equação, se o cobre apareceu do outro lado zerado, recebendo o elétron, então quem cedeu esse elétron para ele foi o gás hidrogênio. Então ele perguntou qual a reação do anodo, vai ser o gás hidrogênio, tá certo? Ok? Beleza, vestibulando? Então vamos agora para a próxima questão. Vai para cá, para cá, para cá, vem aqui comigo, vestibulando. Então fizemos uma questãozinha aí sobre agente oxidante, redutor. Você já tem essa questão lá no material. Você pode baixar lá no blog, né? Se tiver dúvida, leva para a sala de aula, para o professor, para o amigo, que ainda dá tempo. E não esqueçam de fazer essas questõezinhas, ok? Vamos para a próxima questão. Acompanhe aí na telinha.
O H2 é também utilizado na hidrogenação de compostos orgânicos. Complete as reações abaixo com a fórmula estrutural e os nomes dos compostos segundo a nomenclatura da IUPAC. Então aqui é um pouquinho de química orgânica, tá? Vocês estão vendo aí que é uma reação de hidrogenação, ó. Eu tinha aqui, ó, um certo composto orgânico que ele quer saber a fórmula e o nome, reagindo com o gás hidrogênio, né, numa hidrogenação, tá certo? E formou aqui o que vocês estão observando aqui, o nosso produto, tá? Então ele diz, ó, na reação abaixo, trata-se de um aldeído reagindo com o gás hidrogênio, tá? Aí ele quer saber a fórmula e o nome desse aldeído, tá certo? Então, ó, o que é que eu tenho no produto? No produto eu tenho essas reaçõezinhas, sempre aparece, química orgânica é simples, mas é bom você prestar atenção. Eu tenho quantos átomos de carbono? 1, 2, 3, tá certo? Se eu tenho aqui, ó, 3 átomos de carbono, esses átomos de carbono veio do reagente, lógico. Depois da seta aqui, ó, depois da seta eu tenho aqui o produto. Então, se aqui é o produto, tudo que está aqui no produto veio da onde? Do reagente. Dessa primeira fórmula, que eu não sei quem é, que ele está pedindo, com esse outro reagente, gás hidrogênio, e forma o produto. Então, se aqui eu tenho 3 carbonos, eu sei que a minha fórmula aqui vai possuir, então, quantos carbonos? 3, porque esses 3 carbonos que estão aqui no produto têm que vir do reagente. Como do reagente, nesse aqui não tem nenhum carbono, os 3 só podem existir aonde? Aqui, tá certo? Então, eu vou ter aí um traço de um aldeído reagindo com H2, então eu sei que eu vou ter 3 carbonos, tá certo? Reagindo com esse hidrogênio. Aí olha só como eu botei lá na respostinha, ó, que vocês têm aí. Então eu botei 3 carbonos. 1, 2, 3, tá certo? Como vocês estão olhando aqui, ó, eu tenho aqui um aldeído, ele mesmo colocou, perdão, tá certo? E ele reagiu aqui com H2, tá certo? E ele quer saber qual foi a fórmula e o nome. Ora, como apareceu 3 carbonos no produto, eu vou ter quantos carbonos aqui no reagente? 3. Como são 3 carbonos, eu sei que o prefixo é o quê? Prop. Como é um aldeído, o final tem que ser o quê? Al. Então, resposta, ó, prop com final al, tá certo? Por que prop? Porque no produto tinha 3 carbonos, então no reagente tem que ter 3 carbonos. E o final al, por se tratar de um aldeído, tá certo? E lembre-se, vestibulando, para cá, para cá, para cá. Lembre-se que quando eu tenho um carbono, o prefixo é met. Quando eu tenho 2 carbonos, o prefixo é et, tá? Quando eu tenho 3 carbonos, foi o que a gente viu agora, o prefixo é prop. Quando eu tenho 4 carbono, o prefixo é but, o butano, tá certo? Ok? Quando eu tenho 5, aí é normal, é penta. Quando eu tenho 6 é hexa, quando eu tenho 7 é hepta, 8 é octa, tá certo? E assim vai. Então, eu só preciso saber o quê? Que quando eu tenho 1 é met, né? No caso, MET, metano. Quando eu tenho 2 é et, no caso, etano, eteno, tá certo? Quando eu tenho 3 é prop, PROP, como eu falei agora na questão. E quando eu tenho 4 é but, butano, buteno, tá certo? E quando eu tenho 5 carbono, penta, né, como na seleção brasileira, penta campeã 5 vezes, o carbono também segue. Penta quando eu tenho 6, hexa quando eu tenho 7, hepta, 8, octa, e assim vai, ok? Então, voltando à questão, dá uma olhada